Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar um avisinho, como você sabe o canal do Catilango tá sobre aviso, deu aquele BOzinho com o vídeo 305, então se você puder se inscrever nos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição, caso aconteça alguma coisa com esse principal, você vai saber de mim por lá, beleza? Nossas redes sociais também tá na descrição, é isso, deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal se for novo por aqui, se quiser apoiar nosso canal tem o link no comentário fixado, que é o nosso Pix, também você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantado, o link é o primeiro na descrição. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com o nosso prota esperando no pier da Ilha do Céu Claro. Ele esteve ali por 1 hora, mas ainda não tem nenhum sinal de Shang-Di. Ele nota uma mulher olhando para o oceano e ela meio que percebe que era encarada e segurava uma pérola. Nosso prota murmura, ela está... Ele pensa que esteve observando essa mulher por um bom tempo. Ela também veio aqui sozinha e muitos cultivadores foram dissuadidos pela aura do seu redor quando tentaram se aproximar. Essa mulher deve ser um dos ajudantes convidados de Shang-Di. Ele percebe ela teleportando e pensa, ela saiu? Eu imaginei errado? Mas vemos ela ao seu lado sussurrando, comece a se mover em um tempo de uma xícara de chá. Nós estaremos lhe esperando em alto mar. E nosso prota se levanta procurando ela bufando. Como você se atreve a me enganar? Em alto mar vemos um grande barco e a mulher dizia, irmãozinho, como você está? E seu companheiro dizia, estamos todos aqui. E nosso prota pensava, grande mestre Shang-Di? Shang-Di realmente é uma pessoa cautelosa. Ele parece ter usado algum tipo de artefato para mudar sua aparência e seu corpo e a aura que estava emitindo. Então ele saiu da cidade do Céu Claro dessa forma, afinal de contas ele é muito famoso. A mulher dizia que embora todos estejam ali, o grande mestre deveria nos instruir uns aos outros primeiro, não? Isso ajudaria a facilitar nossa cooperação e também seria bom se soubéssemos o que estamos lidando. E vemos que ela estava exalando uma energia. Seu companheiro gritava, Shinlan, você está cortejando a morte? Se você não colocar suas artes sedutoras de lado, então eu irei te arremessar no mar agora e te usar de alimentos para os peixes. E ela irritada diz, minha nossa, que amedrontador, por que você está ficando tão irritado? E Shang-Di irritado grita que quem brigar dentro do seu navio vai ser jogado em alto mar e também pede que ela guarde seus animais de estimação. Isso faz com que ele fique inconfortável e ela subia dizendo que se o grande mestre ordena, ela naturalmente não se atreve a desobedecer. Shang-Di se vira para todos dizendo que aliás ele tem certeza que todos eles já se viram antes, apenas não falaram um com o outro. Então não há necessidade desse velho mestre apresentá-los, apenas diga seus nomes e ela dizia que é claro, essa senhora saúda os irmãos, eu espero que possam tomar conta de mim durante essa viagem. E o cara que discutia com ela disse Shanfei, um bombadão fala que seu nome é Man Kuai, e ela se joga nele dizendo, então é realmente o irmão mais velho Man. A irmãzinha há muito tempo admira o irmão mais velho Man, tendo a oportunidade fortuita de conhecer você agora, parece que seu nome é prestigioso, não é falso. E enquanto ela toca no peito dele, ele diz que se a irmãzinha gosta, então ela pode sentir quanto quiser, eles são a única coisa grande que ele tem afinal de contas, e ela lambendo nos beiços dizer que isso não pode ser, certo? O irmão mais velho Man realmente não tem outra coisa grande pra ela? Ele diz que naturalmente tem, e ela interessada questiona o quão grande é, e ele a abraça dizendo que era grande o suficiente pra explorar completamente as profundezas dela. Que isso? Nosso prota sem graça pensava, esse casal de cachorros flertando descaradamente na frente de todo mundo, e Shenlan olha pro nosso prota questionando, ei, qual é o nome desse amigo? Você não me parece familiar? E nosso prota se apresenta como Yang Kai. Ela já se afasta do grandão dizendo, então é o irmãozinho Yang, por favor me perdoe minha falta de educação, o irmãozinho tem coisas grandes, você pode falar pra essa irmãzinha? Nosso prota debocha dizendo que de forma alguma ele estava coberto de carências da cabeça aos pés, ele não tem nada grande. E ela se aproxima mais uma vez fazendo a mesma pergunta, como pode ser? Todo homem deve ter suas coisas grandes, não precisa ter vergonha irmãozinho. E nosso prota irrita muito questionando, titia, quantos anos você tem? Você ainda está me chamando de irmãozinho? Você pode por favor ter alguma vergonha? E ela irritada bufando gritava, grande mestre, onde você o encontrou? Eu posso rasgar a boca dele? E Shang-Di sem graça diz que pelo que parece eles não estavam ouvindo esse velho mestre disse agora há pouco, certo? E ela dizia, grande mestre, eu ouvi falar de ambos, os irmãos mais velhos Man e Shanfei, eles são reconhecidos como os mestres solitários na ilha, mas quem é esse pirralho para ter as qualificações para trabalhar conosco? E Shang-Di diz que tenha ele ou não as qualificações, ele o testou pessoalmente
casualmente. Se você tem algum problema com isso, você pode sair do navio agora. E ela irritada bufa. Apenas espere por mim, bastardo. E percebendo outro navio, o velho questiona: o que aquele navio está fazendo? Eles não estão vindo em nossa direção? E percebendo um símbolo nele, gritam: aquele é o navio do Lorde da cidade. Pela direção que está indo, parece que realmente está mirando em nós. Shang-Di irritado se vira gritando: algum de vocês vazou alguma informação? Xianfei com medo e sem graça diz que isso não é sua culpa. Ele é acostumado a ficar sozinho e não tem o hábito de vazar seus segredos. O bombadão Man fala que ele também. Xilan diz que se não é nenhum dos dois. E também não foi ela. E ainda é mais impossível que seja o grande mestre. A única possibilidade é... Todo mundo encara nosso prota que estava concentrado. Ele diz que a culpa é dele. E avançando contra nosso prota, Xilan gritava que se ele não puder dar uma explicação razoável agora, então o oceano será seu enterro. Nosso prota diz que o capitão daquele barco é o Leping. Eu não preciso dizer mais nada, preciso do grande mestre. E se questiona se o Leping o seguiu desde que ele deixou os portões da cidade, enquanto o velho avaliava em silêncio. Ele questiona: então você não vazou nada? Ele está aqui apenas por vingança? Xianfei sem graça questiona: você tem rancores com o Leping? E nosso prata diz que é apenas uma questão trivial. Eu quebrei um de seus braços alguns dias atrás na frente da porta do grande mestre. Quem diria que ele poderia ser tão vingativo? E Xilan, intrigado e em choque, questiona: você quebrou seu braço? E o bombadão Man dizia: e o Leping é o mestre no domínio dando a origem de terceira ordem. Grande mestre, o que nós devemos fazer agora? Nós não podemos apenas entregar o irmão Yang, não é? Shang-Di faz um gelo de mão e grita: finge que nunca vimos eles, continue seguindo em frente. E quando o navio tenta desviar, vemos o velho e o Leping gritando: quer correr? Ele e seus subordinados rapidamente vêm a bordo gritando: você acha que pode fugir de mim? Shanlan questionava: então é o Senhor Wu? O que te trouxe para o mar? Se eu soubesse que o Senhor Wu estaria nos seguindo, então essa senhora não teria saído. E o velho assustado se afasta dela rapidamente gritando: Shanlan! E pensa: maldição, por que ela está aqui? Ela é simplesmente uma cobra venenosa. Qualquer um que se envolve com ela não terá um bom fim. Espera, esses são Xianfei, Man Kuai e quem é aquela pessoa? Intrigado, ele questiona: como vocês acabaram junto? O que estão fazendo juntos em alto mar? Diga-me, o que estão armando? E Shanlan irritada sorria: do que o Sr. Yu está falando? Eu fiquei entediada na ilha, então vim para o alto mar, admirando a vista sem fronteiras. Isso diz respeito a você por acaso? E o velho irritado questiona: você acha que eu sou algum tipo de idiota ou você está tratando como um? Esse rei suspeita que vocês vieram para o oceano para fazer algo contra os interesses da Ilha do Céu Claro e grita: capturem eles! Todos vocês irão retornar comigo para serem investigados e aqueles que desobedecerem serão mortos sem misericórdia. E Shanlan dizia que pelo que parece o Senhor Wu é um idiota. E irritado ele grita: como você se atreve a me insultar? Ela o encara debochando, dizendo que estava apenas falando a verdade. Se você não é um idiota, então por que você pularia no navio de outra pessoa? E o bombadão Man questiona: você acha que aqui é a Ilha do Céu Claro? E o velho irritado gritava: o quê? Ele aponta para nosso prata dizendo: espere, esse rei veio aqui somente por esse pirralho. Esse rei possui um rancor contra ele. Se vocês me entregarem ele, eu irei retornar para a Ilha do Céu Claro imediatamente. E ela sombria dizia: Senhor Wu, você é tão bobo e ingênuo, não consigo nem suportar te machucar. Mas vemos ela atacando com suas técnicas de sedução e suas cobras e o velho gritava: cobras! Cobras por todo lado! Ele se vira gritando: corram! Mas vemos Xianfei erguendo uma bandeira dizendo: tão ingênuos. E os figurantes batem no domo que ele criou gritando: eu não consigo mais voar! E vemos ele já fatiando os caras ao meio, filhão, cê tá doido, brabo demais. E o Leping em choque gritava: como vocês se atrevem a fazer um movimento contra esse rei? E nosso prota sorria dizendo: tão engraçado. E a mulher vendo nosso prota sorrindo questiona: ei seu pirralho, você realmente se atreve a relaxar? Nosso prota avança contra ela questionando: quem disse que eu estou relaxando? Seus olhos de cachorro estão cegos? Eu estava mantendo a retaguarda pra você. E Shanlan irritada grita: você ousa mentir sem nem ao menos piscar, seu sem vergonha. E Shang-Di diz que isso nem importa, nós precisamos de você agora. Eu estou deixando aqueles 3 pra você. Uma longa noite está repleta de sonhos, irmão Yang. Apresse-se. E Shanlan debochando dizia: pirralho fedido, ainda não está se movendo? E o Leping se tremendo de medo dizia: irmão Yang, não é? Alguns dias atrás esse Leping tinha olhos, mas falhou em enxergar, ofendendo o irmão Yang. Eu espero que o irmão Yang me poupe dessa vez. E em retorno, eu e o Leping oferecerei generosamente uma recompensa. Eu tenho 1 milhão de cristais da origem e eu posso dar todos eles para o irmão Yang. Por favor, poupe minha vida, irmão Yang. E Shanlei sorrindo dizia: 1 milhão de cristais da origem? Hehehe. Ela aparece atrás do nosso prata dizendo: hehe, se pudermos pegar esse 1 milhão de cristais da origem, nossa viagem deve ter valido a pena pelo menos. Aceite isso educadamente, mas de forma indiferente. Nós podemos pensar em fazer com ele depois de colocarmos a mão nos cristais da origem. E nosso prata debochando questiona: você acha
acha que míseros 1 milhão de cristais da origem vai comprar sua vida? E ela, intrigada, gritava: míseros 1 milhão de cristais da origem? Você chama 1 milhão de cristais da origem de míseros? Você tem uma mina de cristais da origem em casa? E nosso prota sem graça pensava: droga, eu esqueci que tinha que agir de forma humilde. Ele questiona os figurantes: você quer viver ou morrer? E um deles dizia: viver, eu quero viver. Nosso prota diz que se eles querem viver, então me ajude a matá-lo. Eu tenho rancores contra esse homem e não com nenhum de vocês. Então, contanto que vocês me ajudem a matar ele, eu não irei te matar. E o Leping em choque gritava: não dê ouvidos a ele! Ele está apenas tentando nos separar. Se este o morrer, eles definitivamente não os pouparão. Um dos figurantes pensava: e o Leping está certo. Talvez essa pessoa... Mas mesmo assim ele avança dizendo: e o Leping é seu? E o velho já para seu avanço antes mesmo dele se aproximar, partindo ele no meio e foge desesperadamente do barco. Porém, nosso prota aparece atrás dele murmurando: você pensa em fugir? Com apenas um soco ele atravessa o peito do cara e alguém aparece em sua frente gritando: hahaha, o anel espacial é meu! Mas nosso prota tenta pegar o anel e falha enquanto gritava: irmão Shang, o que você está tentando fazer? E Shan Fei sorrindo gritava como o irmão Yang estaria interessado em míseros 1 milhão de cristais da origem. E nosso prota gritava que é claro que ele estava interessado, ele era muito pobre, mas já tinha retornado pro barco. Porém, antes de Shan Fei pegar o anel, vemos uma cobra aparecendo com ele em sua boca e ele gritava: uma cobra! E vemos que ela saiu do peito de Shanlan. Toda fofinha ela dizia: 3 irmãos, por que vocês estão me encarando dessa forma? É como se quisessem me comer, tão assustador. Que vaca sedutora, véi. Shan Fei irritado dizia: se você se atrever a fazer algo engraçadinho, não me culpe por ser desrespeitoso. E ela sem graça questiona: o que você quer dizer? Ele fala que ela sabe exatamente o que ele quer dizer. Irmão, aquele anel deve conter 1 milhão de cristais da origem dentro. O que você pensa dessa situação? E o bombadão diz que naturalmente todos os ganhos devem ser divididos entre nós. E nosso prota diz que eles têm que contar com ele nesse assunto, não sejam egoístas. E se virando pra ela, questiona Shanlan: você não está pensando em lidar com nós 3 sozinha, não é? Se você é inteligente, então deve saber o que fazer. E irritada ela joga um anel gritando: pegue! Tudo que vocês sabem fazer é abusar de mulheres fracas. Os cristais se espalham pelo convés e eles gritavam: tantos! Que abominável! Poderá um pequeno mordomo na mansão do senhor da cidade tirar tanto dinheiro do povo? Simplesmente sem coração, que eles sejam castigados pelos céus. E Shanlan dizia: vamos dividir primeiro. E todos concordam. Shang diz sem graça, vendo todos se divertindo pegando os cristais, questiona: certo, se comportem agora, nós continuaremos indo. E algum tempo depois ele diz: chegamos. E eles questionam: ué, a área ao redor não parece diferente de nenhum outro lugar? Então como o grande mestre sabe que chegamos? Ele diz que o arranjo espiritual daquela coisa velha é um grau muito avançado. Não é demais chamá-lo de mestre dos arranjos de grau imperador. Há um grande arranjo de 10 tonalidades em nossa frente refletindo a água. Então é normal que você não possa ver nada. Se você realmente visse alguma coisa, então isso seria o real problema. E eles questionam: um mestre de arranjo de grau imperador? Grande mestre, você nunca disse que isso era um covil de um mestre de arranjo de grau imperador? E Shang Di estava resoluto. Ele era questionado por todos. E Shan Fei gritava: que tipo de piada é essa? Nós vamos invadir a casa isolada de um mestre de arranjo de grão imperador? Isso não é o mesmo que cortejar a morte? Mesmo que o mestre de arranjo de grão imperador esteja morto, quantos arranjos de matança ou arranjo de armadilha ele armou em sua casa? E Shang Di sorria dizendo que se ele está assustado ele pode sair agora. E Shan Fei irritado desvia o olhar dizendo: você me convidou para cá e agora me diz para sair? Tudo é uma piada para você? Nosso prota diz que já que o grande mestre os trouxe, então ele deve ter suas próprias razões. Com o que todos vocês estão tão ansiosos? E Shanlan fala que é isso mesmo. O grande mestre deve ter feito preparações. Nós apenas precisamos seguir suas ordens. Shang Di dizia que naturalmente seria o melhor se é isso que eles pensam. De agora em diante, esse velho mestre não quer ouvir mais nenhuma pergunta. Façam o que esse velho mestre lhes disser para fazer. Se vocês não quiserem cooperar, então é melhor sumirem daqui a agora. Este grande arranjo de 10 tonalidades refletoras de água pode ser incrível, mas um arranjo espiritual está morto enquanto um humano está vivo. Se aquela coisa velha ainda estivesse viva, este velho mestre não seria capaz de rompê-lo, mas dessa vez ele já está morto. Sigam-me. E todos partem do barco. Alguns momentos depois vemos cada um com uma bandeira em pontos de uma estrela. Shang Di dizia que para quebrar o grande arranjo de 10 tonalidades refletora d'água, eles precisam derramar seu ki da origem nas bandeiras de arranjo em suas mãos ao mesmo tempo. Ele então avisa: agora, todo mundo! E nosso prota já avança, todos eles começam, e vendo que estava fácil, o velho bufa, quase lá, e Shanlan gritava: isso é a casa isolada do mestre sob a cortina de luz. Shang Di nessa hora gritava: quebre! Acabando com o arranjo. Pousando na ilha, ele diz que ainda existem muitos arranjos espirituais nessa ilha. Esse velho mestre irá lidar com eles um por um. Vocês irão esperar por esse velho mestre aqui ou irão comigo? E nosso prota
Sombrio pensava tão simples, ele não levou 5 anos para juntar todas essas pessoas apenas para quebrar esse arranjo espiritual, não é? Shanlan faz uma posinha sedutora dizendo que essa ilha é perigosa. Essa senhora acha que é mais segura ir com o grande mestre. Já que o grande mestre me trouxe aqui, então você tem que assumir a responsabilidade de me proteger. Ele se vira questionando, e quanto a vocês 3? Nosso prata diz que estava cansado e vai descansar ali. Apenas me chame quando terminar. Shanfei diz que então também vai ficar para fazer companhia ao irmão Yang. E o bombadão Ma diz que também vai ficar. Shang-Di parte chamando por ela dizendo siga esse velho mestre. E depois disso vemos Shanlei dizendo, irmão Yang, você não está preocupado de que eles deixarão para trás se você não o seguir? E nosso prata diz que se o irmão Shan está com medo, apenas siga eles agora mesmo, pra que me envolver? E Shanlei diz que admira um homem orgulhoso como o irmão Yang. Eu me pergunto se o irmão Yang estaria interessado em cooperar com esse Shan. E nosso prata surpreso questiona cooperar? Shanfei diz que nosso prata também deve desejar sair desse mundo selado vazio solitário. Se o que o grande mestre disse for verdade, ele tem uma ferramenta para deixar esse lugar. O irmão Yang não gostaria de ter essa ferramenta em mãos? A localização da saída está nas mãos de Shang-Di e eu não confio nele. Se ele tiver isso e os itens necessários para alcançá-la, então ele terá o controle sobre se ele nos levará quando chegar a hora. Porém, se nós conseguimos pegar seja lá o que for que está aqui, então o poder de tomar essas decisões estaria em nossas mãos. Nosso prata diz que o irmão Shen tem um bom ponto, então, o acordo com o irmão Shen, o que devemos fazer? E Shanfei diz que naturalmente quando Shang-Di encontrar a coisa primeiro, e nosso prata nem espera ele falar e termina dizendo, o irmão Shan irá correr por aí criando uma distração enquanto eu aproveito a oportunidade para roubar a coisa? O irmão Shen não acha que essa é uma boa proposta? E Shanlei pensava, bem, por favor permita que esse Shen pense sobre isso, e pensa que esse Yang Kai é realmente difícil de se lidar. Nosso prata encarando bufava, tentando me enganar, ele deve ter pensado que eu sou fácil de lidar, mas o que ele disse está certo. É impossível Shang-Di passar 5 anos juntando 5 pessoas para vir apenas para quebrar o grande arranjo de 10 tonalidades refletoras de água. Deve haver partes onde nossos poderes serão necessários depois disso, então mesmo que Shang-Di queira nos deixar para trás, ainda não é a hora. Algum tempo depois o bombado Ma dizia que eles foram por tanto tempo, porque eles ainda não voltaram. Eles não poderiam. E Shanlei parecendo receber uma mensagem dizia que o grande mestre está pedindo para eles irem com ele. Ele já destruiu os arranjos espirituais pelo caminho, e algum tempo depois nosso prota chega pensando está bloqueado quando nota os dois parados em uma frente a uma porta. Shilan questiona, estão todos aqui? O grande mestre está solucionando os segredos dessa porta de pedra, por favor esperem um momento. E Shang-Di diz que essa é uma porta refinada com o exótico ouro celestial, isso pesa cerca de 100.000 toneladas. Nós devemos depender da força bruta se quisermos entrar. Atrás disso é a casa isolada daquela coisa velha, o item que precisamos também está escondido lá. E ouvindo isso nosso prota gritava, ouro celestial exótico? Intrigado ele encara a porta pensando que o mestre de Shang-Di era realmente extravagante. O ouro celestial exótico é um material de refinamento de grau imperador, é um tesouro que muitos mestres no domínio imperador poderiam apenas procurar, mas não conseguiriam encontrar, mas aquele mestre realmente usou isso como uma porta. Se virando Shang-Di dizia, Mankuai, eu irei deixar isso com você, e o bombadão sorria e pede que ele fique tranquilo, ele não ousa falar por mais nada, mas minha força física ainda é algo que eu tenho orgulho. Vemos ele se transformando em Super Saiyajin, e então ele começa a arrastar a porta e nosso prota gritava, que força física incrível! Shang-Di sorrindo dizia, bom, Mankuai, você realmente não decepcionou esse velho mestre, depois disso as próximas partes serão muito mais fáceis. E nosso prota pensa que baseado em suas palavras, essa deve ser a parte mais difícil dessa viagem. Shang-Di parece conhecer esse lugar extremamente bem, cada um de nós parece ter um papel diferente, eu me pergunto que papel eu desempenharei. Mankuai dizia, grande mestre, essa laje de pedra parece ter uma grande força de sucção vindo disso. Grande mestre, você tem certeza que está tudo bem apenas empurrar dessa forma? E Shang-Di irritado pergunta que problemas pode haver. Se apressa e empurra isso para fora do caminho, o bombadão dá tudo de si gritando muito, e quando ele livra a porta eles gritam, entrem, e parte para dentro, mas depois disso vemos alguma coisa sugando sua energia vital e ele gritava, que diabos é isso, grande mestre, me salve! Shang-Di finge que está voltando para salvá-lo dizendo, aguente firme, esse velho mestre está indo, e Shilan questiona o que está acontecendo. Eles esperam por um tempo e Shang-Di volta dizendo nada bom, o irmão Man teve um grande azar, e Shilan e Shanfei gritavam, o quê? Mas nosso prota que já percebeu seu joguinho estava sem palavras o encarando. Enquanto o velho murmurava que o irmão Man teve um grande azar, nosso prota pensava intrigado, Mankuan era forte, um cara como ele poderia morrer em um período tão curto de tempo? Shang-Di gritava maldição, havia um grande arranjo espiritual devorador escondido na base da laje de pedra. Este velho mestre
mestre falhou em detectá-lo e isso causou ao irmão Man sofrer um desastre injustificável, uma verdadeira tragédia tão desprezível. Eu espero que o que tenha acontecido com o irmão Man não tenha deixado nenhum trauma em vocês. E nosso proto encarando pensava, ele realmente falhou em detectar o grande arranjo espiritual de Devorador ou ele fez de propósito? Ele encarava o velho dizendo, grande mestre, você fez preparações durante 5 anos para nós 5, não terá problema agora com uma pessoa a menos? Shang-Di diz que não haverá problema nenhum. A principal razão para que esse velho mestre procurasse por Man Kuai foi para que ele pudesse empurrar aquela laje de pedra. Ele já cumpriu sua tarefa, então sua assistência não será mais requerida daqui em diante. E nosso prota sorrindo dizia, então é dessa forma. Tudo bem então, continue liderando o caminho, grande mestre. E pensava com certeza, depois que ele empurrou a pedra dracônica supressora, a utilidade de Man Kuai acabou, então não importa se ele vive ou morre. Meia hora depois de caminhada ele chega num grande salão. Encarando uma espécie de mesa eles gritavam, grande mestre, poderia isso ser? E ele grita confirmando, de fato, este é o transportador rei dos mares refinado por aquele velho fantasma. E embora não seja um artefato imperador, a única coisa faltando é uma áurea do imperador. Com isso, esse velho mestre será capaz de sair desse mundo vazio solitário? Sorrindo ele se vira para Xilan questionando, vocês ainda têm aquelas bandeiras do arranjo que esse velho mestre entregou para vocês mais cedo? E ela diz que sim, nós precisaremos dela? E ele dizia, muito bem, ainda há um arranjo espiritual ao redor do transportador dos reis do mares que precisa ser quebrado. Esse velho mestre precisa pegar emprestado suas forças. Xilan contente diz que ele apenas precisa dizer o que fazer, mas vemos o velho fazendo um selo de mão gritando exploda, causando uma grande explosão e nosso prota se assusta muito encarando. Ele faz outro selo de mão e mais explosões ocorrem e nosso prota gritava veneno e pensa, isso é aquela pérola, ele deve ter tomado de antemão para resistir ao veneno. Xilan gritava, grande mestre, por que você faria isso? E criando uma matriz ele pede por favor que eles não culpem ele. Esse velho mestre não teve escolha a não ser fazer isso e vemos o solo se deformando como se fosse magma e Man Kuai aparece como um fantasma invocado. Xilan desesperada gritava seu nome e Shenlei gritava, Shang-Di, o que você está tramando? Foi tudo uma armação sua. A laje de pedra não apenas sugou toda a vitalidade de Man Kuai, como também não deixou seu avatar da alma ir. Shang-Di gritava, velho fantasma, é hora de acordar. E Xilan questiona, mas alguém está aqui? Shang-Di sorrindo dizia, velho fantasma, eu trouxe para você alguma comida deliciosa. O que você está esperando? Se apresse e me agradeça. Este aprendiz te trata bem, não é? E Shenlei gritava, o quê? E vemos o velho arrancando um pedaço da alma de Man Kuai. E Xilan gritava, esse ser fantasmagórico pode até mesmo comer os avatares da alma. Este é o seu mestre. Vendo ela assustada, Shang-Di dizia que ela não precisa se preocupar com isso. Apenas deite-se ali obedientemente. Mas encarando nosso prota, ele pensa, esse cara está tão calmo mesmo nessa situação? Ele nem mesmo falou uma única palavra? Será que ele já se conformou com seu destino? Enquanto nosso prota encarava como se visse um próprio cadáver vivo que ainda esqueceu de cair. Enquanto o velho fantasmagórico avançava, Shenlei gritava, fique longe de mim! Se cagando de medo, o espírito passa por seu corpo fazendo ele gritar muito e Xilan assustada dizia, grande mestre, por favor, poupe minha vida! Ela cai de joelhos até se mijando, mas o espírito passa por ela e ela gritava, por favor, me poupe! Eu posso servir você como uma escrava no futuro com o melhor das minhas habilidades! Eu não irei desapontar você! E o velhote fantasmagórico diz que ela era uma pilha de carne podre que nem mesmo os cães selvagens tocariam em você. Você ainda se atreve a tentar me seduzir? Shang-Di intrigado dizia, você não parece nem um pouco preocupado. E nosso prota o encarava. Ele brinca dizendo que já era um peixe na tábua de cortar, pra que ele iria se preocupar agora? E o velho diz que ele era bem mente aberta e aprecia isso. E nosso prota sorria dizendo, já que o grande mestre aprecia isso, que tal deixar eu ir? Nós podemos nos tornar bons amigos uma vez que estivemos lá fora. E Shang-Di diz que definitivamente não. Você é a chave para o acordo desse velho mestre com aquele velho fantasma. Eu posso deixar qualquer outro ir, mas você não. E nosso prota questionava, acordo? Que tipo de acordo? E o velho debochando dizia, acordo meus ovos, otário. Brinquedo. Ele apenas fala que não lhe diz respeito. É melhor você ficar aí obedientemente e não resistir. Então você não terá que sofrer tanto. E nosso prota com a carinha da maldade questiona, grande mestre, esse tal item que você disse que era necessário para deixar esse mundo selado, ele não é uma mentira, não é? E o velho sorrindo diz que esse transportador rei dos mares levou a vida inteira desse velho fantasma para ser criado apenas em preparação para deixar esse lugar. Este transportador é suficiente para deixar o mundo selado. Ele pergunta a seu mestre, você se recuperou bem? E aparecendo ao seu lado o velhote fantasmagórico diz que foi tudo graças a ele aceitar um bom discípulo. E enquanto vemos o lindo e sexy corpo de Xilan todo acabado, ele dizia que é apenas adequado a fazer para ser o mestre. Tudo bem, agora vamos ao que interessa. Encarando nosso prota, o velho fantasma questiona, esse é o corpo que você encontrou para esse velho mestre?
encontre. E Shang-Di diz que se esforçou bastante em ordem de encontrá-lo. Mesmo que seu poder da alma seja um pouco mais fraco que o seu, ainda não é muito pior. Ele não deve ter problemas em suportar você lá ele, e o velho fantasma diz que assim seria melhor. Nosso prota percebe o ponto e questiona: você está tentando roubar meu corpo? E o velho irritado gritava: você sabe a resposta e ainda tá perguntando? Você é interessante. Você não está com medo? E nosso prota sorria dizendo que não era ele que devia estar com medo. Deixe-me te avisar, é melhor você não tentar roubar meu corpo, ou sua morte será miserável. E o velho fantasma gritava: qual é o significado disso? Você está trazendo um homem louco pra mim? E Shang-Di irritado aponta gritando: você não consegue ver que esse pirralho apenas está se mostrando? Eu acho que você realmente ficou senil. Pare de ficar atrasando e se apresse. O velho fantasma avança gritando: seja obediente e me entregue seu corpo. E nosso prota nem tenta fugir, filho, fica paradinho esperando, e você já sabe por quê. Porque quando o velho entra, ele fica abismado gritando: isso é... Quando nota o mar do conhecimento do nosso prota, ele gritava irritado dizendo: ele disse que sua força não estava longe da dele, então como pode me explicar essa diferença? Isso é o mar do conhecimento de um imperador. E desesperado pensa que precisa sair logo, caso contrário ele pode não ser capaz de escapar. E nosso prota aparece no meio de suas chamas negra carmesim dizendo: ei, já que você está aqui, por que está com tanta pressa para sair? Eu não vou falar nada, tem tanto figurante burro nesse mundo que eu vou te contar, viu? O cara simplesmente se jogou no mar do conhecimento do nosso prota, ele não vai ter nenhum trabalho de ir atrás dele. Agora é só usar o olho demoníaco da aniquilação. Ai, não vou falar nada com a burrice desses figurantes, mano. Nossa, não tem lógica. O grupo inteiro tava desesperado, correndo porque ia morrer, e o nosso prota lá paradinho, mesmo sendo mais fraco. Ele matou o imperador com um soco, sendo um rank atrás, não demonstrou medo algum. Ele avisou que se o velho tentar roubar seu corpo vai ter uma morte miserável, e os caras nem param pra pensar falando: ei, pera aí, às vezes ele pode estar falando a verdade. Tamo 2x1 aqui, vamos tentar imobilizar ele pra depois nós ver o que fazer. Não, vou me jogar no cara logo aqui, porque eu quero morrer logo, pro cara ser mais foda ainda, pro autor falar: nossa, que autor brabo, eu criei o protagonista mais brabo do mundo, figurante burro. Mas é isso, brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado. Fica aí com as imagens do cultivo, o rank, o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nessa obra, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like se ainda não deixou. Comenta aí o que você achou desse vídeo, dessa moralzinha. Não sai sem deixar seu like. Comenta qualquer coisa aí só pra dar aquela engajadinha. E se você for novo nesse canal, se inscreve nesse e nos canais que eu deixo na descrição, porque são meus canais reserva. Todo mundo já sabe que deu aquele BOzinho lá do aviso que eu tomei. E se eu tomar outro aviso nos próximos 3 meses, eu não vou poder postar mais vídeo nesse canal. Então eu vou ter que postar nos outros, beleza? E dito isso, se você gosta do nosso canal e quiser apoiar ele, você pode se tornar um membro por R$5 e ter acesso a vídeos adiantado. O link é o primeiro na descrição, ou você pode fazer um piquezinho de qualquer valor, ajuda muito. O link é o primeiro no comentário fixado. Qualquer valor eu agradeço demais. Um beijo e fui.